Nós temos que interceder, nós temos que orar pelos outros, né? E Deus, pela misericórdia dele, não é porque nós oramos que Deus atende, é pela misericórdia dele. Então, o que eu quero dizer assim, não é pelas nossas obras, não é porque eu orei que Deus fez. Ele fez porque ele escutou e porque pela bondade dele, pela vontade dele, ele foi e fez. A glória é sempre dele, não é nossa. Então Não, não é com a nossa certeza. É isso obra, aí. porque senão ele vai contra o versículo 6 aqui, porque o versículo 6 vai dar espaço para a gente, né? Ah, É, então é assim, isso aí. então se você orou, então Deus fez? Não. Quem vai decidir sempre é ele. É ele que tem o poder de decidir ou não. Com E a certeza. gente tem a obrigação, sim, de nos curvarmos e orarmos, de intercedermos, e pedirmos, né? E confiarmos que ele vai ouvir. E se ele Com não certeza. ouvir, que a gente continue prostrado agradecendo, porque é assim que ele quis, né? Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Bom dia, Deus, amado Tamires. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Pai, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, para estudarmos a Tua palavra, Senhor, para aprendermos mais de Ti, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, Pai. Revela-nos, Pai, através da Tua palavra, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Senhor. Possamos compreender, Pai, a Tua palavra, possamos escrever na tábua do coração, para que possamos crescer, Senhor, para que possamos passar aos outros aquilo que o Senhor determinou a nós, Pai, que é o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. Senhor, usa-nos, ó Pai, usa-nos. Alivia, Senhor, as dores daqueles que estão aflitos, Pai, que estão abatidos, que estão constrangidos, Senhor. Alivia, Senhor, que a Tua palavra é bênção, Pai. É ela que tira o pobre do pó, Senhor. Ele é que levanta aquele que está prostrado, Senhor. Então, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a levar essa palavra para aqueles que não conhecem, Senhor, para que eles possam compreender e saber que tem um Criador, que tem um protetor, Pai, um auxiliador, aquele que tudo pode, Senhor. Então, ajuda-nos, ó Deus. Enche-nos da Tua graça, da Tua unção. Dá-nos entendimento e sabedoria espiritual e nos capacita, Senhor, a estar na Tua obra. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Posso ler aqui? Do 1 ao 10, é isso? Eu dei uma olhada Bom, ontem nesse capítulo aqui. Vamos lá. bonito, né? Romanos 11. Então pergunto: Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim, Paulo disse, né? Não, Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: Ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles. Pois neste caso, a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, a situação é essa. A maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aquele que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Como dizem as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje, fechou-lhes os olhos para que não vejam, e tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam.
Da mesma forma, Davi disse que sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem, que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem, que seus olhos se escureçam para que não vejam e que suas costas fiquem curvadas para sempre. Forte, né? Esse, para mim, não é de fácil entendimento, né? Porque engraçado aqui, né? Como a Bíblia fala, pelo menos no que eu entendi aqui, é que Deus escolhe aqueles que terão o seu coração amolecido, aqueles que crerão e aqueles que terão o seu coração endurecido. E isso até faz sentido, porque tudo está sob o controle dele, né? E aí, quando é a primeira vez que eu li isso aqui, eu falei, nossa, mas isso parece tão injusto, né? Parece tão cruel até. Mas eu não sei se é logo mais à frente aqui, e independente de ser ou não, o que eu entendi, né, dessa, é que quem somos nós para questionar a sabedoria de Deus? A maneira como ele faz as coisas, né? É, eu entendo que a gente faz parte de um propósito muito maior do que a gente possa imaginar. Isso me lembra, inclusive, a passagem de Jó, né? Quando Deus passeou com ele por algumas partes do mundo e mostrou coisas para ele que ele jamais poderia ver. E ele, ao mesmo momento, se arrependeu e falou: Quem sou eu, né, para questionar a sabedoria do Senhor? Então, são esses mistérios, né? Como diz também que em Provérbios, né, cabe a Deus revelá-los. Cabe ao homem querer revelá-los, mas cabe a Deus revelar ou não os seus mistérios ao homem. Se alguém quiser comentar aí, à vontade, tá? Isso aqui é bonito, né? Ele bem, Paulo faz um trocadilho de palavras aqui que mas a gente vê que esse capítulo ele volta o livro de Romanos ele faz muita referência ao Antigo Testamento, né? E nesse trecho aqui ele traz uma passagem que o ChatGPT estava falando aqui que era de 1 Reis, capítulo 19, que é uma passagem onde Elias estava sozinho, se sentindo sozinho, achava que não tinha mais ninguém com ele. E Deus responde para ele, falando que tinha mais 7.000 homens e não tinham se curvado ainda diante de Baal. Então, e aqui no começo aqui, ó, pergunto, pois, terá Deus, né, porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, né? É como você falou, né? Ele escolhe quem, né? Para quem ele vai dar a graça, né? E o que a gente vem percebendo é que Deus vem endurecendo o coração de alguns, né? Você falou, parece pra gente até de forma injusta, né? Mas Deus vai articulando, né? De maneira que ele seja revelado, né? À humanidade, né? A humanidade tenha conhecimento do poder dele, de quem ele é, né? E como a gente leu lá, que endureceu o coração do faraó, né? Aquela parte de Saul também, que é muito engraçado, né? Que Deus fala para ele, olha, não pegue nada, né? Vai lá, mate, né, todo mundo e não pegue nada. E como assim, né? Deus manda ele ir lá e matar todo mundo, né? A gente, aos nossos olhos humanos, né? Pelo julgamento nosso, a gente fala, isso aqui não é, não. Mas Deus tem um entendimento de tudo aquilo, né? Quantas lições foram passadas, né?
para as nossas gerações, né, de geração em geração, sobre aquilo que aconteceu naquele momento, né, o poder de Deus, né, a glória dele. E aí a gente começa a ter um entendimento um pouco mais profundo de quem é Deus, né, e como ele vai se revelando a nós. E mas graças a Deus a gente tem Jesus também, né? Jesus que veio pela misericórdia dele, né? Hoje a gente já vive numa época completamente diferente, né? A gente é privilegiado de viver na época que a gente vive hoje. De a gente ter tanta revelação já de Deus para a humanidade, né? Para todos nós. Na minha Bíblia fala um troco de palavras assim, no 5 aqui, ó. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Esse remanescente é o que sobrou, né, das pessoas que ainda, né, se mantêm fiéis a Deus. Eram 7.000 homens que ele fez referência aqui ó, no 4, né? É muito bonito, né? Eu vou até ler um pouquinho aqui, ó. Ou não sabeis que a Escritura refere-se a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Aí que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram em joelhos diante de Baal. Esse é o remanescente que ele fala aqui, né? Que é segundo a eleição da graça. E aí tem esse jogo de palavras que ele fala na minha Bíblia aqui, que é diferente da sua. A sua ficou mais fácil de compreender, mas a minha fala assim, ó, e se é pela graça, já não é pelas obras, né? Do contrário, se fosse pelas obras, então a graça já não é graça, né? Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Então, o que Israel busca através, né, do cumprimento de obras, do legalismo, através das próprias mãos, né, isso ele não alcançou, né, mas foi pelas obras. Mas a eleição alcançou e os mais foram endurecidos, como está escrito. E aí quem não, né, não se rendeu a Cristo, né, quem não entendeu, quem não aceita, né, então está escrito: Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi, olha o que Davi disse, hein? Torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvados nas suas costas. Nossa, forte, né? Uma palavra de Davi muitos anos antes, né? Já indicando o que ia acontecer lá na frente, né? Eu estava aqui observando, essa palavra me levou ali exatamente o que você falou, em 1 Reis, capítulo 19, né? Versículo 10, que fala assim, ó, e ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse, sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, o envolveu, e o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Meus irmãos, haverá momentos na nossa vida em que vamos nos sentir como se estivéssemos só, mas não estamos só. Deus vai se apresentar diante de nós e vai nos levantar, porque tudo isso são provas. A gente vê aqui que Davi passou por isso, Elias passou por isso, Pedro passou por isso, Paulo passou por isso. E a vitória pertence àqueles que servem a Deus. E nós estamos aqui de passagem, nós somos forasteiros aqui na terra. Mas nossa missão nós temos que cumprir. Porque a gente vê que todos aqueles que serviram a Deus, serviram ao Deus vivo, ao Deus criador, ao Deus provedor, ao Deus protetor. Eles passaram por lutas e provas que aos olhos humanos não tem saída. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele só age na impossibilidade do ser humano. E é isso que nós precisamos acreditar, é isso que nós precisamos ter fé. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então nós temos que continuar as nossas lutas, nossas provas no dia a dia, com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos parentes, vizinhos, amigos, com os irmãos na igreja. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Seguir em frente, de cabeça erguida, sabendo em quem temos crido. E essa passagem de Paulo, Romanos aqui, fala tudo isso. A minha diz assim, ó, e digo, pois, porventura rejeitou Deus, o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz, que Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam-me a minha alma. Então aqui, ó, está aqui, que sempre haverá momentos em que nos sentiremos só. Assim, pois, também, agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se por a graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que Israel baseava, não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Então Deus tem os seus, ele vai escolher aqueles que vão ficar endurecidos à palavra de Deus, mas vai ter aqueles que vão recebê-la de bom grado. E a palavra vai prosperar. É como a planta que é jogada sobre o caminho, né? Que cai em terra fértil. E essa palavra de Romanos traz tudo isso para nós, amados. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, ou quiser seguir em frente, amém. Eu queria rapidinho assim, né? É que eu tô para falar isso daqui. Desde a hora que eu estava lendo, isso me lembrou aquela passagem que Abraão, ele fala com Deus
sobre a destruição da Babilônia. Isso está lá em Gênesis, eu vou ler para nós aqui, que fala disso, né? Fala da justiça de Deus, e que ele não desampara os seus, né? Aqui onde a gente está lendo em Romanos, Paulo cita Isaías. Fala, Senhor, estão querendo me matar, vai me abandonar? Né? Não. Assim como você, tem mais outros 7.000 justos, né? E aqui, e aí eu estava lendo isso, me lembrei dessa passagem, né? Lá em Gênesis 18, 22, fala assim: os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos quanto os perversos, como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim, os exterminarás e não a pouparás por causa dele? Claro que não farias tal coisa. Destruir o justo como o perverso, com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não faria isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? E o Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Olha só, Deus sabia. Não existia sequer 50 ali naquela cidade. Eram todos, né? Praticamente todos ali pecadores, né? Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, veja que Abraão sempre se referiu a Deus com total humildade, né? Permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos, e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? E o Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. E Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. E o Senhor respondeu: por causa dos 40, não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. E o Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não o destruirei. Abraão prosseguiu: uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Abraão foi persistente, né? Suponhamos que haja apenas 20, e o Senhor respondeu: por causa dos 20, não o destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. E quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou à sua tenda. Eu achei que tivesse aqui o final da história, mas a gente sabe que o que acontece aqui é que Deus envia 2 anjos para retirar Ló e a sua família da Babilônia. Em, em atendimento ao pedido de Abraão, né? E, ou seja, Deus, ele atende às nossas orações, às nossas súplicas, e ele é justo e fiel para com o seu povo, né? Aqueles que se dedicam a ele. É, e é maravilhoso, né? Depois a mulher de Ló, ela olha para trás, né? Porque Deus dá a mensagem para eles, né? Olha, não olhe para trás, vá e não olhe para trás. Mas ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? Mas Ló foi poupado. E acho que seus filhos também, né? As filhas, Sua nora, as duas suas filhas. filhas, as duas É, filhas. Então, assim, isso me lembrou dessa passagem, sabe? Esse pedaço aqui me lembrou, me voltou lá nessa história aí da justiça de Deus, né?
ele vai poupar os seus, né? Ele sempre age com misericórdia, com justiça e com amor, porque ele é Deus de todas as coisas. Ele é Deus para todas as coisas, para fazer o que ele É, quiser. Ló, Ló, E, ele aí- adquiriu um e isso pouco da me faz personalidade, também né? Do tio dele. a intercessão do homem, né? Como a intercessão é diferente. Eu entendo, né? Eu ouvi uma vez, e eu creio nisso, que se hoje nós estamos aqui é porque alguém orou por nós no passado, Com né? certeza. Porque se Deus escolhe, como a gente está aprendendo aqui, se Deus escolhe aqueles que o coração será endurecido e aqueles que irão acreditar, nós somos privilegiados de alguma forma. Alguém orou por nós para que Deus nos alcançasse e nos escolhesse, revelar a sua face para nós, revelar a sua bondade e podermos desfrutar dessa bênção, né, que é viver no plano de Deus. Então, interceder pelos nossos entes queridos, né, pelos nossos irmãos, pode salvá-los verdadeiramente, né? E Com certeza. amém, falei demais. Acho que tá no mudo, Fábio. Tá no mudo. Vê como é contraditório e como a gente tem muito a aprender, né? Mas isso que você falou vai justamente contra o versículo 6 do que a gente leu hoje. E a gente diz que se nós estamos aqui hoje é porque alguém fez algo por nós. E o versículo 6 fala justamente que não, é que é pela graça. Porque se for por alguém ter orado por nós, então já não é mais pela graça, é pela obra, né? A salvação é pela graça. A É Eu não assim, salvação. sei né? se uma coisa anula a outra, não. As orações Aqui, nossas, a gente tem na que minha orar versão, pelos outros, né? Tudo, né? Mas é justamente isso, não vai ser pelas nossas orações, não é pelas obras do homem que a graça será alcançada, né? É algo imerecido, né? então, eu A Não acho sei que se você uma coisa entendeu o que não eu salvação, quis anula a dizer. outra no meu entendimento. No meu Oi? entendimento é assim, ó. No meu entendimento é assim. Não é porque a gente orou que vai acontecer, né? E nem por nenhuma ação que a gente faça. É pela graça, Então né? não estamos aqui porque alguém orou por Mas, nós, mas que bom que alguém orou por nós. Nós estamos aqui pela graça de entenda Deus, bem. que a graça Você nos acha que. alcançou. Não, aí eu me coloco diante né, de vocês da seguinte maneira: Deus precisa de mim, e de você, para levar a palavra? Não. E por que que ele pede para nós levarmos? Hum? E por que que ele passou esse cajado para mim e para você? Então, amados, a oração é uma intercessão. Você, Bem, quando você está orando por uma pessoa, você está intercedendo por ela. Você está pedindo por ela. Ó Senhor, alcança aquela pessoa. Senhor, visita lá meu filho, minha filha, visita, se protege, guarda, Senhor. Alcança. Então, se você está intercedendo por a pessoa, Deus vai ouvir a sua oração. E pela Deus graça, vai. né? E pela É, graça ele pode atender a sua oração e alcançar a exatamente. pessoa. Eu Então entendo é isso disso. que você colocou aí, uma coisa leva a outra aí. E nós temos o nosso papel, porque é aquilo que eu falei. Deus não precisa de mim, de você, para levar a palavra. Eu fiquei esses dias me questionando assim com Deus. Falei, Senhor, o senhor não podia destruir o Satanás, tirar ele do mundo, porque ele está causando, né? Eu fiquei falando com Deus assim. Eu falei, poxa, se todo o mal que acontece na terra, as injustiças, as mortes, a violência, é o Satanás que traz isso, que coloca no coração das pessoas. Mas por que que o senhor já não elimina esse infeliz do nosso meio? Mas aí, porque Jesus mesmo falou, né? Ele deixou esse príncipe das trevas no mundo por um determinado tempo. Ele deixou, entendeu? Deixou. Tem nós não sabemos o porquê, mas quem somos nós, né? A gente sabe que ele deixou por um determinado tempo. E aí, né? Meus amados, existe tanto segredo entre o céu e a terra que é a imaginação do homem, mas jamais pensou, imaginou.
Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que prosseguir aqui, ó. Dia, Deus abençoe. Fala, Lucas, bom dia, Ô, tudo bem? Bom dia. bom dia. Eu sei que não tem nada a ver de um lado ou outro lado, mas eu tô na mesma linha de raciocínio aí do seu Mário e do DJ. Eu acho que a intercessão ela é algo muito que vai nesse ponto que vocês estão tratando aí mesmo. Eu acho que, assim, tem vários lados na Bíblia que agora eu não vou conseguir lembrar de cabeça, mas depois eu vou pegar e posso mandar no grupo que, por exemplo, a pessoa que estava para morrer, a pessoa orou pelaquela pessoa, na Bíblia mesmo está falando, Deus acrescentou mais 15 anos de vida. Ou por conta da intercessão de outra pessoa, Deus foi lá e curou. Então, assim, vai na mesma linha de raciocínio. Por conta da intercessão de uma pessoa, Deus decidiu não desistir daquela pessoa, entendeu? E aí, no momento certo, Deus mandou alguém e resgatou. Então, eu acho que uma coisa realmente não anula a outra. O que eu Verdade. estou dizendo aqui é o seguinte, minha linha de raciocínio, né? Nós temos que interceder, nós temos que orar pelos outros, né? E Deus, pela misericórdia dele, não é porque nós oramos que Deus atende, é pela misericórdia dele. Então, É o que eu isso quero aí. dizer assim, não é pelas nossas obras, não é porque eu orei que Deus fez. Ele fez porque ele escutou e porque pela bondade dele, pela vontade dele, ele foi e fez. A glória é sempre dele, não é nossa. Então não Não, é com a nossa certeza. É isso obra, aí. porque senão ele vai contra o versículo 6 aqui, porque o versículo 6 vai dar escapa na gente, né? Ah, É, então é assim, isso aí. então se você orou, então Deus fez? Não. Quem vai decidir sempre é ele. É ele que tem o poder de decidir ou não. Com E a certeza. gente tem a obrigação, sim, de nos curvarmos e orarmos, de intercedermos, de pedirmos, né? E confiarmos que ele vai ouvir. E se ele Com não certeza. ouvir, que a gente continue prostrado agradecendo, porque é assim que ele quis, né? É isso aí, Fabão. É isso aí. Deus É fala isso também aí. que, É isso aí. que de muito vale a oração do justo, né? Deus escuta a oração do justo. Então, por mais que a glória não seja nossa, tem um grande peso também na decisão, né? Mas a gente fica feliz quando a gente ora por uma pessoa, quando a gente fala de Jesus para uma pessoa e ela recebe no coração e ela é transformada. A palavra fala que é, é bem-aventurado aquele que ganha almas para Jesus, aquele que ganha almas é bem-aventurado, né? Você vai ter o seu galardão lá no céu. Então, vai haver uma recompensa para aqueles ganhadores de alma. Vai haver uma recompensa. Não sabemos qual, mas Deus sabe todas as coisas. Isso é um incentivo para nós, amados. É um incentivo para que você possa estar divulgando a palavra de Deus, falando as coisas que Jesus fez aqui na terra, né? Porque torna as pessoas melhores. E quando a pessoa é melhor, quando você tem uma vizinhança que conhece a palavra de Deus, que é temente a Deus, você tem paz naquele lugar, né? Por isso que é importante você divulgar a palavra de Deus. Podemos continuar, se vocês quiserem, aqui. Onde que o James parou mesmo, filho? Só um minutinho que eu queria falar algo aqui, que eu estava aqui, né, ouvindo vocês falarem, e a gente sabe que Ló, quando ele estava naquela cidade, né, de Sodoma e Gomorra, que James citou, Ló, ele não era um homem mau. Então, ele foi classificado ali como homem justo. Deus destruiu a cidade, sim, mas ele tirou Ló de lá, né? Mas a mulher, ela por sentir saudade de lá, porque todos ali foi avisado, não olhe para trás. Siga seu caminho, né? Não olhe. Então ela, naquele momento, ela olhou para trás, porque ela sentiu saudade do que ela estava vivendo ali.
né? Então ela olhou. Quando ela olhou, ela se tornou estátua de sal. E Ló, ele não olhou para trás, porque ele era um homem que ele também tinha aprendido com, com Abraão coisas sobre Deus, né? Porque Abraão, ele passou para Ló. E naquele momento, sim, né? Deus tinha mostrado como é que Ló saberia que aquela cidade ia ser destruída. Como Abraão, no caso, iria saber, né? Algo Deus tinha falado com Abraão, que ia destruir aquela cidade. Então, naquele momento, teve ali uma conversa com Abraão e Deus. Então, Abraão, né, pediu para Deus. Só que o pedido dele foi extenso, né? Ele não foi logo direto. Ele foi indo de pouquinho em pouquinho até chegar a Ló, né? Onde ele queria resgatar, porque ele Sim, sabia que o seu sobrinho, né? Era sobrinho, se eu não me engano, é sobrinho. também era temente a Deus. Então, ele queria que o sobrinho dele se salvasse também ali, né? E uma coisa também que o James estava comentando, e ficou na minha mente uma frase que eu ouvi, mas eu tentei procurar aqui no notebook e não consegui, que eu não tenho esse chat GPT, ainda não baixei. E aí eu estava pesquisando, se vocês quiserem pesquisar aí para ver, que uma passagem que eu ouvi, eu não vi na Bíblia, mas eu ouvi que tem pessoas que nascem para as trevas e tem pessoas que nascem para a luz. Eu ouvi assim, dá uma pesquisadinha para ver se... Sim, eu li isso aqui ontem, ou foi antes de ontem, né? Que até Deus criou todas as coisas, até o ímpio para o mal. Isso. Mas assim, como a Bíblia fala, né? A gente tem o livre-arbítrio. Até os anjos ele tem um livre-arbítrio, né? Porque quando Lúcifer ele foi ali jogado, né? Vários anjos também escolheram vir com ele. Porque a Bíblia ela não fala que Deus jogou aqueles anjos para seus demônios. E nem o Lúcifer tem o poder de criar demônios. Não, então, os anjos que achou que Lúcifer estava Aqui, ó, certo, né, veio com eles. Pode ler. Provérbios 16:4 diz assim, ó: O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Ok? Para ver quanto? Eu marcar aqui. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. É verdade. Mas a gente vê, né, que as pessoas, elas verdadeiramente se entregam, né, a esse mal. Verdadeiramente, elas se entregam a fazerem, né, esse mal. Pode falar, Jane. Ô, Tamires, como foi o termo que você usou? Pessoas que É, nascem, uns que nascem para as trevas e outros nascem para a luz. É, o vaso de barro, né? Vaso de honra, né? No caso da deixa eu luz, entrar que isso aqui. para fazer o bem, né? E os das trevas para fazer o mal, que eu estou falando sobre. Fala de novo o versículo, que eu não gravei o versículo que está em Provérbios 16. 16:4. Tá, vou marcar. 16:4. Aham. Porque minha No, memória no tá. chat, Romanos 9, né? Romanos 9 falou sobre isso, né? Sobre, tipo, o capítulo 9 de Romanos, ele
Ele fala ali, né, se ele escolheu o povo de Deus, Ismael, depois ele fala de Isaac, né, que nem todo mundo que é filho de, né, de Abraão é o escolhido, né? Acho que lembra que a gente estudou acho que uns 2, 3 dias atrás, né? Uhum. E mesmo os descendentes da carne também, né? Mas é que é a fé, não é a carne, né? Não é o homem. E que alguns são escolhidos realmente até o faraó ali, que ele endureceu o coração de faraó. E até mesmo aqui fala, né? Nessa palavra de hoje, né? E, Desde o né? início é assim, gente. Desde o início. Vocês veem que Adão teve 2 filhos, né? Abel e Caim. E um já nasceu, um era bom e o outro tinha um espírito que, tanto é que tirou a vida do próprio irmão. Então, Então, amados, aqui na resposta que ele trouxe, ele fala que a Bíblia não diz que algumas pessoas nascem para as trevas e outras nascem para a luz, como destino fixo e inevitável. Mas ele mostra, todos precisam de salvação. 2, Deus chama das trevas para a luz. 3, convite universal e responsabilidade humana. por causa do livre-arbítrio. Aí depois, é, a gente nasce com trevas dentro da gente, né? Porque no momento em que houve o pecado, o Sim, homem foi contaminado. E aí a gente já nasce com trevas dentro, né? E todos nós. exatamente. Só que você tem o livre-arbítrio de escolher servir. Quando você ouve a palavra e você reconhece, né? Você crê no sacrifício de Cristo, você é transformado, você nasce de novo. Você é uma nova criatura. As coisas elas se passarem e tudo se faz novo. Agora, é claro que Deus fala que fez o ímpio para. Por quê? Porque ele que escolheu, a pessoa que escolhe. Você tem livre-arbítrio de escolher se você quer servir a Deus, se você quer servir às trevas. Você quer levar uma vida santa ou quiser levar a sua vida mundana? Você que escolhe. É você. Deus não vai interferir. A salvação está aí. Né? Nós estamos pregando todo dia, nós estamos falando, e a pessoa se der ouvido, porque a fé vem pelo ouvir, e crê, Eu, será salvo. quando eu leio o Antigo Testamento, eu vejo Deus usando muita gente, né? Como usou o faraó, endureceram o coração do faraó para mostrar o poder de Deus, para mostrar a glória dele, né? Quem era o povo escolhido, que era o povo de Israel, para fortalecer e quebrar a incredulidade do povo, né? Então eu vejo muito isso no Antigo Testamento, né? O que Deus vai fazer com o faraó, vai fazer com as pessoas no qual o coração foi endurecido, aí, né, cabe a Deus, né? A gente não sabe né, o que acontece, né? Porque Deus a gente sabe que pela misericórdia dele, tudo pode, né? Tudo pode. Da mesma forma que ele usa ali uma pessoa para fazer alguma coisa que ele quer ensinar, o que vai ser depois daquela pessoa, né? Onde ela vai estar, né? Depois a gente lá na frente a gente vai descobrir, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente sabe que depois que Jesus veio e nos reconciliou com a humanidade, as coisas começaram a ser diferentes, né? Hoje a gente vê a forma como Deus vem usando, né, os homens, principalmente quando a gente lê o Novo Testamento, é totalmente diferente de como né, ele fazia antes, né? Então, a reconciliação, né? Por isso é a maravilha que Jesus, né, nos deu, né, nos permitiu, né? Que essa, justamente essa reconciliação do homem com a humanidade e a gente poder ter esse reconhecimento de quem é Deus, né? Através da misericórdia e do amor de, né, de Deus, né? E não através, né, do que acontecia naquela época, né? Então, por isso que a gente estava falando no começo, né? Como é bom a época que a gente vive hoje, né? Muito melhor do que lá atrás, né? Mas, mas eu vejo sim as pessoas sendo usadas para a glória de Deus, né? Tanto para o bem como para o mal, né? Quando a gente, principalmente quando a gente lê o Antigo Testamento, né? Agora, uma coisa que o James falou que é muito importante, não quer dizer que as pessoas serão más para sempre, né? Eu acho que Deus sempre quer que as pessoas se aproximem de Deus, né? E tenham o coração transformado, né? Para o bem, né?
Agora, quando eu li esse capítulo aqui ontem, eu vim, né, e assim, nossa, ontem foi um dia difícil para mim, assim, em alguns momentos eu via meu coração endurecendo, sabe? E eu orando, orando para Deus, assim, falei, pai, não me usa para fazer alguma coisa, né, que não seja da sua vontade, sabe? Que quebra o meu coração, não me deixa eu ser ferramenta de, né, de mal, né, ferramenta para, porque a gente, às vezes, e aí a gente vai lá em Paulo, né? O que eu faço não é o que eu quero, né? O que eu quero eu não faço, né? Mas que, graças a Deus, né, a gente pode viver perto de Deus, né? E a gente pode, né, buscá-lo e tê-lo dentro da gente, né? Mas que a gente possa orar, sabe? Que pela misericórdia dele, nosso coração esteja sempre inclinado a ele, sempre inclinado a ele. A gente não se desvie dele nunca, né? Porque às vezes a gente corre o risco até de justificar algo ruim, porque foi da vontade de Deus, né? Não, eu fiz, eu pequei aquilo lá porque era da vontade de Deus, né? Era que Deus queria edificar alguma coisa ali, então foi por isso que eu fiz aquilo de errado, né? De não correr o risco de cair nessas ciladas aí, né? Né? Usar a própria palavra de Deus para justificar os nossos erros, né? É Que isso, porque acontece também, muito, né? Desculpa, rapidinho, pode o falar. faraó. Ah, pode falar, Lucas. Não, não, eu só. Só por isso que o Fábio tava falando, e acontece muito, né? As pessoas, algumas na ingenuidade, outras não, né? Justificam mesmo, usam a palavra de Deus, distorcem e vai fazer isso aí. O Miri saiu lá pro comércio, ó. 7 horas, gente. Vamos deixar para amanhã o restante? Então, são 10 Vamos. versículos, hein? Bem, Aqui, leva em Gálatas lá, capítulo 5, versículo 4, fala que separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem validade, tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Está esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Veja bem. Então, porque às vezes a pessoa se sente inquietado, se sente perturbado, se sente, sabe, camuflado. Eu, porém, irmãos, eu prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros.
E a gente vai chegar lá, viu, amados? Vai chegar lá. Muito bom esse Romanos. A gente está crescendo na palavra, aprendendo. Vamos dar sequência amanhã, né? Quem ora por nós aí? Alguém quer falar uma coisa? Quer orar pra gente, Tamires? Não sei se a Tamires está online ainda. Tá, não tá, não. Vou orar pra gente. Só tá eu e você, Samuel. Eu tô aqui. Então ora pra gente. Mas eu falo aqui, o que eu ia falar naquela hora é que o faraó, ele já era mau, né? Antes de Deus endurecer o coração dele, ele já era mau. E o povo precisava daquilo, né? Porque mesmo o povo passando por tudo aquilo ali no Egito, o povo ainda murmurou lá no deserto. Então teve que passar por muita coisa. Mas também a Bíblia não diz que Deus endureceu o coração dele naquele momento, para não deixar o povo ir. Mas eu não vi que ele endureceu para o faraó ir atrás do povo, querer matar o povo, né? Que já tinha ido, já estava lá no deserto. Então, porque realmente tem pessoas que ela já tem mesmo aquele mal, não tem aquele quebrantamento dentro de si. Então, aquela pessoa vai ser mesmo das trevas, né? Do maligno. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por este devocional maravilhoso que nós temos aprendido, Pai, da tua palavra, Pai querido. Eu quero te agradecer por este dia que o Senhor tem nos permitido estarmos aqui, Senhor. Te agradecer pela nossa família, Pai querido, que muitos estão trabalhando, outros estão em casa, mas todos estão bem, Senhor. Então, eu sou grata por isso, Pai. Sou grata pelo nosso alimento, Senhor. O pão de cada dia que o Senhor não tem nos deixado faltar, Pai querido. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por cada pessoa que está aqui, Pai, neste devocional, Senhor. Obrigado também por aquelas, Pai querido, que participa conosco, mas hoje não estão. Mas eu oro a Ti, Pai, para que elas venham participar, Senhor, deste devocional, pois ele é muito rico, é maravilhoso, Pai querido, pois nós aprendemos mais de Ti, Pai querido. E isso nos fortalece, Pai. É o nosso alimento, Pai querido, diário, para que nós venhamos estar de pé, Senhor. Então, eu sou grata a Ti por tudo, meu Pai. E te peço que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Que o Senhor possa livrar de todo mal, Senhor, de toda enfermidade. Que nada venha sobre os teus filhos, Pai querido. Que o Senhor possa fazer as maravilhas, Pai querido, no meio deles, Pai querido, capacitando, Pai querido, dando sabedoria, para que eles venham ser instrumentos teus, Senhor. Porque nós estamos aqui para te servir e para fazer a tua obra. Pai, quebranta nosso coração a cada dia, para que nós venhamos ser servos teus, Pai querido, e filhos da luz, Senhor, para que nós venhamos estar cada dia, Pai, na tua presença e no caminho certo. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. A gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.